Olá, turma, boa noite. Hoje vamos dar continuidade à nossa disciplina ética no setor de saúde e a temática que a gente vai trabalhar hoje é sobre o profissional de enfermagem e a sua conduta. Para esse trabalho, eu andei pesquisando alguns artigos para trabalhar esse tema e achei um muito legal chamado Ética no Cuidado e nas Relações, Premissas para um Cuidar Mais Humano, onde essas duas autoras, a Ana Cláudia e a Maria Júlia, elas sugerem algumas formas desse profissional de saúde conseguir se posicionar eticamente. Tá? Então, ela sugere isso e a gente vai discutir um pouco esse trabalho. De início, eu gostaria de começar a nossa aula mostrando para vocês uma frase que foi tirada desse mesmo trabalho. Inclusive, eu tenho esse trabalho, se vocês precisarem ou quiserem ler o trabalho na íntegra, eu posso enviar para vocês aqui no grupo. É só pedir no privado ou no próprio grupo e eu envio o trabalho completo. Mas essa frase é bem interessante. Não é tão simples sermos éticos. É um constante aprendizado, pois muitos fatores estão envolvidos na manutenção da dignidade do paciente. Para agirmos eticamente, não é suficiente conhecer a teoria, é preciso sentir, vivenciar inteiramente a situação, para só então agir com clareza, respeitando os princípios da beneficência, autonomia e justiça. Essa frase ela diz que a ética, ensinar a sermos éticos é uma coisa bem complicada, né? Porque, como diz a frase, você vai precisar viver aquela situação e posicionar-se frente a ela. Então, o que a gente vai trabalhar aqui na nossa disciplina, o que é que nós iremos fazer, né? Como eu já tinha explicado na aula passada, é que a gente vai entender quais são os direitos, os deveres, as orientações, as normas, mas como vocês vão se portar, isso vai depender de quando vocês estiverem frente à situação. O que é que a gente vai fazer aqui, o que é que a gente está fazendo na nossa disciplina? É dando ideia, discutindo temas, mas a prática do como vocês vão se comportar, isso só vai acontecer quando vocês estiverem na área de trabalho. Então, eu trouxe aqui algumas dicas e algumas informações super importantes de como o profissional de saúde ele tem que se portar tanto em relação ao paciente quanto à equipe multidisciplinar que faz parte do cuidado do paciente. E aí eu trouxe algumas informações, algumas premissas que eu acho que é bastante importante que a gente debata e converse e saiba para que ajudem vocês na hora que vocês precisem realmente se posicionar eticamente frente a algum paciente. Então, a primeira coisa que o profissional de saúde tem que ter é respeito à necessidade do paciente. Tá? Então, isso aí é muito importante. Eu já tinha falado isso para vocês da outra vez, que o paciente ele é um ser atuante no seu tratamento. Então, você tem que sempre mostrar para ele que o procedimento que você está fazendo. Então, o procedimento ele deve ser realizado e deve ser esclarecido, fazendo com que o paciente ele se mantenha sempre seguro. Então, o que é que essa frase está querendo dizer? Você vai fazer, por exemplo, uma determinada situação, você vai fazer um medicamento, uma medicação no paciente, e você precisa dizer para ele, olha, a gente agora, nesse momento, estamos administrando dipirona, é um remédio para melhorar sua dor, então você só vai tomar de tanto e tanto tempo, esse é o horário que a gente tá administrando a medicação e tal. Então, isso é super importante. O paciente ele tem que saber qual procedimento está sendo feito nele. Tá? Então, você simplesmente não pode chegar, administrar e ir embora. Você tem que falar, você tem que dizer o nome do paciente, né? Para confirmar. Mesmo que você saiba, que você tenha toda certeza, isso é uma coisa super importante. Você tem que dizer o nome do paciente, confirmar isso com ele e depois fazer a administração da medicação, porque isso vai deixá-lo mais seguro, além de você explicar, né, o que é que você está fazendo. Outra coisa que também é bem falada em relação ao registro e relatórios e evoluções clínicas do paciente sempre atualizada. Então, vocês têm sempre que manter esse prontuário atualizado. Para quê? Para que o próximo plantonista, o seu colega, o colega que vai lhe render no trabalho, saber as intercorrências que houveram com o paciente no momento em que ele não estava ali. Então, por exemplo, por que, professor, isso é importante? Porque, por exemplo, o paciente ele se queixou de dor, ele teve queixa de alguma dor, e aí já foi administrado dipirona para ele. Digamos que essa administração desse remédio tenha sido apenas há 2 horas antes, você tem acabado de chegar do plantão e você não sabe. A gente não pode ficar administrando medicamento, tem um tempo, tem um horário,
um horário mínimo que você pode administrar de novo. Então, é muito importante que tudo que você faça com o paciente esteja documentado no seu registro de enfermagem. Não divulgar qualquer informação que tenha origem nas palavras do paciente. Isso é uma coisa que a gente tem que ter o maior cuidado, porque a gente não pode estar fazendo papel de fofoqueiro. Então, a informação ou alguma conversa que o paciente ele queira confiar a você, ele tem que ter certeza de que aquela informação está confiada a você. A gente não pode, no ambiente hospitalar, tá passando informações como se fossem fofocas ou trazendo mais dano àquele paciente. Então, vocês têm que ter muito cuidado com isso. Outra coisa é ter cuidado ao gerar aproximações emocionais ao paciente. Então, é preciso haver uma separação do profissional e do amigo, ou do profissional e do esposo, enfim. Você não pode fazer distinção do seu tratamento. Por exemplo, você tem um amigo seu conhecido, então você vai beneficiá-lo por isso, então você vai tratá-lo melhor do que outro paciente que você não conhece. E isso é errado, isso é antiético. Então você tem que ter o maior cuidado. Não que você não, depois, em um momento fora do plantão, fora do hospital, você dê uma assistência diferenciada, sim, mas dentro do ambiente hospitalar, você tem que tratar todos os pacientes de forma igual. Se fizer para um, tem que fazer para outro. Às vezes a gente no plantão pega um paciente mais chatinho, um paciente mais exigente, e lógico que a gente sabe que tem aqueles outros pacientes que são mais legais, que aceitam melhor o nosso tratamento, mas a gente mesmo assim não pode fazer essa distinção. Você tem que tratar todos de forma igual. Então é antiético você fazer distinção de como você vai tratar o paciente. Então deve-se utilizar um ritual formal para haver uma sinalização da distinção destas partes do todo. Instrumentos como tratamento de titulação profissional, uso de jaleco, uniforme, auxiliam nessa questão. Mas o comportamento também deve ser modificado dentro do ambiente de trabalho. Nunca desacreditar ou menosprezar o médico ou qualquer outro profissional de saúde, valorizando sempre o seu trabalho. O tratamento ele é feito, quando é diagnosticado um paciente e o seu tratamento, isso é feito de forma multidisciplinar. Então, a gente não pode, quando o paciente estiver, por exemplo, elogiando um médico, um enfermeiro, um outro colega, até outro colega profissional seu, um outro técnico de enfermagem, a gente não pode estar dizendo, mas ele disse isso, mas ele errou em tal situação. Não, gente, isso não é ético e é erradíssimo, porque você faz com que o paciente, ele às vezes desacredite do tratamento que ele está recebendo, tá? Então é muito importante que a gente não faça esse tipo de atitude. E outra coisa é ter cautela ao comentar casos entre pacientes. Então, um caso que aconteceu com um paciente não pode ser levado para outro, apesar de serem situações parecidas, diagnósticos parecidos, porque às vezes isso pode trazer um problema para aquele paciente. Por exemplo, se sua experiência com o paciente que você está falando para ele não for ele teve tudo isso, morreu. Então, o paciente ele já está ali debilitado, doido para ir embora, sem saber o que vai acontecer com ele, e você traz uma relação ou uma situação de outro paciente que não foi tão boa. Mesmo com a intenção de encorajá-los, pois isto foge da técnica e amedronta o paciente. Então, mesmo assim, mesmo que seja para encorajá-los, não coloque a situação de um paciente para outro. Tá? Isso aí também é uma coisa que vocês têm que ter cuidado. E agora eu trago para vocês os cuidados que vocês têm que ter dentro do ambiente. Você não vai trabalhar só. Então, a equipe de enfermagem, ela é integrada com outros profissionais. Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, que mais? Enfim, vários profissionais. Então, é sempre bom manter um bom relacionamento com os membros da equipe, nunca diminuir o respeito e a consideração técnica do paciente a um outro profissional, tá? Então, você não pode chegar para um paciente e falar mal daquele seu colega de trabalho. Isso é antiético. Não diminuir o exercício profissional dos outros, respeitar as normas internas, e aí eu vou falar para vocês mais à frente em relação às condutas do profissional de enfermagem. Seguir as normas legais de sua profissão, né, que é o que a gente vai aprender aqui, direitos, deveres. E por último, manter a humildade como uma ferramenta de diálogo. Então a gente tem que sempre saber se posicionar frente ao outro. A gente não pode chegar impondo nosso conhecimento ou impondo nossa forma de ver determinada situação. Tudo isso tem que ser feito de forma humilde.
porque assim é que a gente consegue contribuir dentro de uma equipe. Eu vou dar uma parada agora aqui nessa aula, porque o tempo é curto que eu posso disponibilizar, mas aí em seguida a gente vai entrar aqui, ó, em algumas partes desse artigo que eu peguei para falar para vocês, que eu achei super importante. E aí eu dou início a essa segunda parte no próximo link que eu vou enviar para vocês aqui, tá? Então, essa aula continua.